Em 1921, aos 39 anos, o famoso ex-presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, experimentou uma série de sintomas estranhos enquanto estava de férias. Após nadar em água fria, ele começou a sentir dores nas pernas, que logo evoluíram para uma paralisia completa da parte inferior do corpo. Ele foi diagnosticado com poliomielite, uma condição que se acreditava ser comum na época, especialmente entre crianças. Porém, décadas depois, pesquisadores começaram a revisar os registros médicos e os sintomas, e muitos notaram inconsistências com o diagnóstico. Em função da apresentação na idade adulta e dos sintomas ascendentes e simétricos entre os membros, hoje em dia acredita-se que Roosevelt, na verdade, apresentou a síndrome de Guillain-Barré. Quer saber um pouco mais sobre esse assunto? Então fica nesse episódio do Neurotalks, com a participação especial do Dr. Alexandre Perla e da fisioterapeuta Janine Anastácio. Não esqueça de seguir o nosso podcast no Instagram, @neurotalks.ufspa, e mandar suas perguntas e comentários. Eu sou a Fabiana Dolovitch de Oliveira, e estão comigo Matias Pinheiro de Macedo Neto e Rodrigo de César Cavalo Juvencio. Nós somos estudantes de medicina da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e mediaremos essa conversa com Alexandre e Janine. O roteiro é de Fabiana Dolovitch de Oliveira, Matias Pinheiro de Macedo Neto e Rodrigo de César Cavalo Juvencio. Nosso primeiro convidado, Alexandre de Silveira Perla, é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especializado em Neurologia e Neurofisiologia Clínica pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Possui mestrado em Neurociências e doutorado em Farmacologia Terapêutica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, é médico neurologista e neuroimunologista do Hospital São José, do Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre, desde 2004, com experiência na área de neurologia geral, com ênfase em neuroimunologia, cefaleias e neuropsicofarmacologia. Nossa segunda convidada, Janine Beatriz Ramos Anastácio, é graduada em Fisioterapia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Possui mestrado em Neurociências e doutorado em Bioquímica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, é proprietária da clínica Vita Mais, onde atua com reabilitação neurofuncional e reabilitação através do método Pilates. Esse podcast foi desenvolvido pelos estudantes da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, com o objetivo de facilitar informações sobre as principais doenças relacionadas com o sistema nervoso de maneira breve, prática e acessível. Sejam bem-vindos, Alexandre e Janine. Para começarmos a entender melhor esse tema, Dr. Alexandre, poderia nos explicar um pouco sobre a Síndrome de Guillain-Barré? E quais são os principais sintomas que alguém deve observar como sinais de alerta? E a partir de que ponto devemos considerar a possibilidade de estarmos diante de uma síndrome como essa? Síndrome de Guillain-Barré é uma polirradiculoneurite desencadeada por um processo imune que o organismo produz anticorpo contra a bainha de mielina de nervos periféricos, e isso acaba levando a uma desmielinização da inervação periférica. Dá para se dizer que é uma doença mais rara, se eu não me engano, 1 a 2 pessoas a cada 100 mil habitantes. Não é uma doença, a maioria dos casos são casos esporádicos, não há uma associação de doença associada, não parece ter uma sazonalidade. Deve-se sempre pensar em síndrome de Guillain-Barré quando se iniciar com alteração de força de extremidades, principalmente de membros inferiores, e a partir daí uma alteração de força predominantemente ascendente, com evolução de poucos dias mesmo, muitas vezes associada a determinadas situações, como os quadros virais, vacinação e diarreia. É uma doença basicamente de adultos jovens, de 20 a 40 anos, e deve-se sempre pensar quando tem alteração de força, por vezes, mais raramente pode ter alteração de sensibilidade de forma ascendente, com alteração de reflexos, que é difícil a pessoa se ver isso, se tu não for especialista, mas basicamente se deve pensar quando se tem alteração de força, uma redução de força distal, predominantemente em membros inferiores de forma ascendente. Não é associada a alterações sistêmicas como febre ou coisas do tipo, mas sempre que se pensar nisso tem que se procurar uma emergência.
É uma doença que evolui em poucos dias, dependendo da situação pode ser muito grave, porque o comprometimento pode acabar comprometendo a musculatura respiratória em determinadas situações, uma vez que compromete o sistema nervoso periférico, pode também comprometer o sistema nervoso autonômico. Isso pode levar a alterações de ritmo cardíaco, mesmo parada cardíaca, por arritmia cardíaca. É uma doença potencialmente grave se não tratada. Existe uma forma mais grave, pode ter uma forma leve da doença e pode ter uma forma mais grave. Geralmente dura 4 semanas, o nadir, o pico de intensidade da doença é em 2 semanas, e sempre se procura tentar fazer o diagnóstico e o tratamento nas primeiras semanas. Boa tarde, Janine. Dentro da sua experiência, quais são os principais desafios físicos enfrentados por quem tem Guillain-Barré e como a fisioterapia pode contribuir na recuperação e na qualidade de vida de um paciente com esse diagnóstico? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite por participar desse podcast. Então, respondendo à pergunta, em relação aos principais desafios físicos enfrentados por quem tem a síndrome de Guillain-Barré, não podemos deixar de salientar que se trata de uma síndrome que tem a sua apresentação e progressão clínica bastante variáveis entre os pacientes e que também apresenta um grau de agressividade bastante variável. Dessa forma, a reabilitação física, consequentemente, vai ter distintas abordagens, podendo, então, atuar em todas as fases de manifestação dos sintomas. Vai ser um tratamento gradual e personalizado, sempre de acordo com os sintomas e a resposta do paciente ao protocolo fisioterapêutico proposto. Esses pacientes têm como principal déficit físico e bastante desafiador a fraqueza muscular progressiva, que pode levar à paralisia dos membros inferiores, progredindo então para membros superiores, e também pode progredir para uma paralisia total que envolva os músculos respiratórios. Nesse sentido, podemos ter ainda uma insuficiência respiratória e complicações secundárias, como uma pneumonia, uma embolia pulmonar, por exemplo, entre outras complicações. Além dessa fraqueza muscular progressiva, os pacientes podem enfrentar ainda uma diminuição ou ausência de reflexos por se tratar de uma síndrome que acomete o sistema nervoso periférico e apresentar, então, sintomas como a dor neuropática, que é uma dor profunda e intensa ao movimento e que pode tornar os pacientes ainda mais relutantes ao se movimentar. E isso pode resultar até uma atrofia muscular, por exemplo. Entre outros sintomas que podem estar presentes ainda, podemos citar a instabilidade postural, que aumenta o risco de quedas, dificuldades da marcha e até mesmo possíveis deformidades ortopédicas, dependendo então do grau de acometimento e o tempo de recuperação. Repassando o microfone agora para o Dr. Alexandre, uma dúvida que deve estar passando pela cabeça dos nossos ouvintes agora é: existe alguma causa específica ou fator de risco que aumenta a chance de desenvolver Guillain-Barré? Na síndrome de Guillain-Barré não existe uma causa específica, existe um processo de autoimunidade que acaba atingindo o teu organismo. Daí vai depender se há fatores desencadeantes desse processo autoimune. Doenças virais habitualmente podem ocasionar isso, não é frequente, mas pode ocasionar. Vacinação também pode ser uma causa. Veja bem, não estou dizendo que não é para vacinar, muito pelo contrário, tem que vacinar, todos, e o que se puder vacinar. Mas pode ser um efeito adverso da vacinação. E isso a gente tem que estar sempre atento. Mas basicamente não existe um fator predisponente maior que além disso. Falando com a nossa audiência agora sobre o pós-diagnóstico, Janine, quanto tempo, em média, uma pessoa leva para recuperar a mobilidade após a síndrome e quais fatores podem influenciar a velocidade de recuperação? A recuperação desses pacientes pode variar bastante e tem diversos fatores que vão influenciar nesse processo. Como eu citei anteriormente, por se tratar de uma síndrome com apresentação clínica bastante heterogênea, que tem características clínicas distintas entre os pacientes, a reabilitação vai depender de diversos fatores específicos que vão, então, influenciar diretamente na velocidade de recuperação. Por exemplo, um diagnóstico precoce que pode reduzir a progressão dos sintomas, as intervenções medicamentosas aplicadas e a resposta do paciente a essas medicações, a gravidade dos sintomas iniciais, ou seja, pacientes que necessitam de ventilação mecânica porque tiveram os músculos respiratórios acometidos, são pacientes que tendem a ter um processo de recuperação mais longo e desafiador. A idade do paciente é outro fator importante, ou seja, pacientes mais idosos tendem a demorar mais para se recuperar.
Também podemos levar em consideração a existência de complicações durante a progressão dos sintomas, como, por exemplo, uma infecção respiratória, que também vai impactar na velocidade de recuperação. Em média, a maioria dos pacientes diagnosticados com essa síndrome começa a notar melhoras a partir da 2ª até a 4ª semana e podem levar cerca de 6 meses até 2 anos para a recuperação total. E ainda assim podem apresentar déficits residuais além desse período. Doutor Alexandre, em relação ao tratamento, qual é o tratamento médico padrão para a síndrome de Guillain-Barré? E como ele age no organismo? Nem sempre acontece, mas por vezes a síndrome de Guillain-Barré, que é uma polirradiculoneurite inflamatória autoimune, pode cronificar. E isso acaba gerando uma doença que se chama polineuropatia inflamatória desimunizante crônica, no qual a gente também pode tratar e por isso tem que ser avaliada e acompanhada depois desse período de doença. E o tratamento é parecido. Pode-se usar imunoglobulinas, se usa a plasmaferese e também, dependendo da situação, acaba-se utilizando tratamento com imunossupressor, que aí a doença cronificou. Não em todos que isso acontece, mas pode acontecer. Para encerrar bem esse episódio, Janine, acredito que um tópico importante de trazer para o nosso público é sobre os exercícios que podem ser utilizados durante o processo de reabilitação. Nesse caso, quais são os exercícios mais viáveis e recomendados para um paciente com Guillain-Barré? Bom, a fisioterapia vai se dar de forma contínua e diária com o objetivo de minimizar os sintomas, recuperar a mobilidade e independência funcional, e o protocolo de reabilitação vai ser adaptado conforme a fase que o paciente se encontra. Em uma fase mais aguda, por exemplo, pensando num paciente hospitalizado, ainda mais restrito ao leito, o nosso objetivo principal vai ser a prevenção de complicações associadas à imobilidade e comprometimento respiratório. Aqui, então, entrarão as orientações de mudanças de decúbito para se evitar as úlceras de pressão, por exemplo, mobilizações passivas, que são os movimentos feitos pelo fisioterapeuta sem o auxílio do paciente. Com isso, nosso objetivo vai ser evitar encurtamentos e contraturas musculares e manter as amplitudes de movimento. Além disso, também é muito importante a gente realizar a fisioterapia respiratória, a fim de evitar o acúmulo de secreções e prevenir infecções respiratórias secundárias, além de melhorar a expansão pulmonar desse paciente e fortalecer a musculatura respiratória, que seguem sendo essenciais nesse período. Já da 2ª até a 4ª semana, mais ou menos, numa fase subaguda, há uma estabilização do quadro clínico. A fisioterapia vai se tornar mais ativa e incluir atividades de fortalecimento muscular leves e movimentos ativos assistidos, ou seja, aqueles movimentos realizados pelo paciente, mas com auxílio do fisioterapeuta e conforme a tolerância desse paciente, sempre tendo cuidado para controlar a intensidade dos exercícios, para evitar a fadiga muscular, porque esses pacientes tendem a se cansar muito facilmente. Então, a gente propõe pausas frequentes com ajustes graduais de intensidade. E na fase de recuperação, a reabilitação daí sim vai ser bem mais intensiva. Nós vamos focar em restaurar a funcionalidade e independência total do paciente, com exercícios de maior resistência e força, equilíbrio estático, dinâmico, propriocepção, treino de marcha, exercícios funcionais que simulem as atividades de rotina, como se levantar, caminhar, subir e descer escadas, enfim, tarefas do dia a dia. Aqui é muito importante a gente ressaltar a necessidade de se manter a fisioterapia como um programa de reabilitação a longo prazo para se garantir, então, a manutenção da força muscular, manutenção do equilíbrio, da coordenação motora e evitar, assim, recaídas e complicações inerentes a essa síndrome. Aqui, nessa fase, a gente recomenda a combinação, então, de exercícios aeróbicos e funcionais, exercícios que trabalham a concentração, a precisão dos movimentos corporais, a fluidez do movimento, a respiração. É nessa fase que o Pilates tem se mostrado um recurso terapêutico muito procurado, por se tratar um método que trabalha com esses princípios que citei anteriormente, porque promove uma verdadeira reeducação dos movimentos, além de integrar o corpo e a mente, aumentando inclusive a consciência corporal. E assim, chegamos ao final do episódio. Alexandre e Janine, agradecemos por terem aceito o nosso convite para participar do podcast e ajudado nessa troca de conhecimentos. Foi uma ótima conversa e um momento de muito aprendizado. Agora, para finalizar, gostaríamos também de agradecer a você, ouvinte que nos acompanha do outro lado da tela. Não esqueça de mandar seu feedback e suas dúvidas no formulário na descrição do episódio.
Elas vão ser respondidas nas nossas redes sociais. Para mais conteúdos de neuro e para ficar por dentro dos próximos episódios, segue o nosso Instagram, @neurotalks.ufspa. Até a próxima!